4 países, 3 fusos horários, 29 horas no ar, num total de 22 mil quilômetros voados em 7 voos. Hospedagens em hotéis, casa, bed and breakfast, em uma média de 12 quilômetros andados a pé por dia. E só para valorizar um pouquinho mais meu esforço, no calor do verão europeu. Se você já acompanha o Instagram do Vem na Mala, sabe que eu tô falando da viagem que a gente acabou de voltar. E é sobre isso que eu quero falar pra vocês hoje. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Vem na Mala e eu sou a Kessia Marques. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, tô de volta e já cheguei em dívida com vocês porque semana passada não teve vídeo novo. Foi mal, só pra me justificar, o que acontece é que o nosso voo de volta entre Veneza e Lisboa atrasou. A gente teria uma escala de 1 hora e aí por conta disso a gente acabou perdendo a conexão e aí teve que dormir mais uma noite em Lisboa. Em vez de chegar aqui de manhã do dia 20, a gente chegou no final do dia. E aí eu não consegui descarregar o material, muito menos editar, porque no dia seguinte era meu aniversário e eu tinha que comemorar, né, gente? Então, vamos lá. Quero contar um pouquinho pra vocês do que foi a viagem, que foi maravilhosa, mas quente. Quente, gente, pensa num verão quente. Mas ainda assim a viagem foi maravilhosa. Muita gente me perguntou qual dos destinos ou qual das cidades eu gostei mais e qual que eu gostaria de voltar. Para ser bem sincera, essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque eu gostei de todos os lugares e me apaixonei por cada um dos lugares de uma forma diferente, porque cada um tem suas particularidades. Mas eu vou dizer que Malta foi uma experiência incrível, porque é um lugar totalmente diferente, porque as paisagens são no mínimo de cinema e foi maravilhoso. Mas ainda assim, Roma tem muita história e a gente não conseguiu. Roma tem história pra você andar assim por dias e dias e ainda assim não conhecer tudo. Mas alguns passeios que estavam previstos a gente não conseguiu fazer porque estava muito quente e a gente teve que descansar um pouco mais do que o esperado, porque não dava pra andar tanto quanto a gente queria. Só que se eu for listar, eu vou conseguir falar de todas as cidades que eu gostaria de voltar. E para cada um dos destinos que a gente passou, eu com certeza gostaria de voltar. Então, essa pergunta é muito difícil de responder. Eu já falei um pouco sobre o nosso roteiro em outro vídeo, mas em mais detalhes para onde fomos e por que fomos. Eu tinha muita vontade de conhecer a Itália, pelo idioma que eu acho lindo, pela cultura, pela comida, por todos os milênios de história. Eu sou fascinada com a história que tem por toda a Itália, em Roma principalmente. E dali começou o nosso roteiro. Nosso destino principal seria a Itália, mas a pessoa também é curiosa e tem muita vontade de conhecer o resto do mundo e é preciso fazer render o tempo das férias, né? Então a gente definiu que iria para outros lugares também. Daí eu peguei as principais cidades que eu gostaria de conhecer na Itália e comecei a pesquisar um pouco mais sobre elas para definir de fato para onde que a gente iria. E aí você pega o que tem para conhecer na cidade, roteiros de outros viajantes, que ajuda bastante a montar o seu. Com isso, a gente definiu 3 cidades, que seria Roma, Florença e Veneza. Com a Itália definida, a primeira ideia era dividir o restante do tempo entre Londres e Paris. Só que eu também queria colocar uma praia da Europa. E aí, pesquisando, eu acabei definindo por Capri, que fica ao sul da Itália, mas daí a gente passaria 70% do tempo na Itália, e não que fosse um problema. Só que eu teria que desistir de uma das outras cidades, o que eu não estava muito afim. E também eu não queria que a viagem fosse só a Itália. E foi aí que surgiu Malta, que é uma ilha, é um país abaixo da Itália, ao sul, muito pequeno, com 450 mil habitantes no total, dividido entre as Ilhas Malteses, que é Malta a principal, Comino e Gozo, e nos próximos vídeos vocês vão ver mais sobre essas ilhas. E com isso, então, eu desisti de Capri e incluí 3 dias para Malta. Na hora de fazer as pesquisas das passagens, nossa ideia era entrar por Londres, descer para Paris e fazer o resto do percurso descendo. Só que as passagens estavam extremamente mais caras para Londres, para Paris também não estava barato, estava caro também. E aí umas amigas me sugeriram, falando que Lisboa costuma ser mais barato para poder entrar na Europa. E aí fomos pesquisar e realmente Lisboa estava mais barato. Eu não tinha nenhuma intenção de conhecer Portugal nessa viagem e não sei por que não tinha me chamado a atenção. Mas eu fui pesquisar, falei, vamos ver se vale a pena conhecer Lisboa, e comecei a olhar. E aí a cidade me pareceu muito mais interessante do que eu tinha em mente. Todo mundo fala que é um ótimo lugar para comer, que é mais barato do que vários destinos na Europa. E posso ser bem sincera, me surpreendeu muito positivamente. A cidade foi maravilhosa, os nossos 2 dias lá, super corridos, foi excelente. E a gente ficou com vontade de voltar para conhecer mais de Portugal. Mas eu conto mais sobre isso no vídeo sobre Lisboa.
E aí a gente acabou desistindo de Londres, não só por conta do preço da passagem, mas para não encarecer muito a viagem, porque a Libra tava beirando os R$6, ou nem sei se passando os R$6, não lembro agora, mas estava muito cara, e aí a gente já ia para alguns destinos caros como Paris e etc. Então a gente preferiu abrir mão de Londres e deixar para uma próxima viagem para poder passar mais tempo por lá. Então, no resumo da obra, nossos dias ficaram divididos em 2 dias em Lisboa, 3 dias em Paris, 3 dias em Malta, 5 dias em Roma, 3 dias em Florença e 2 dias em Veneza. E eu vou te falar, dava para passar mais tempo em cada uma dessas cidades. Eu acho que 5 dias para cada uma delas seria maravilhoso. Mas como eu disse, a gente não conhecia nenhuma dessas cidades e queria saber o que mais valia a pena para um dia, quem sabe, a gente voltar. E até, por exemplo, como eu falei, Roma voltar em outra época, porque o calor estava escaldante. Mas por que eu tô dividindo isso com vocês e não fazendo um vídeo sobre uma das cidades ou sobre algum dos passeios, etc, etc? Porque tem bastante conteúdo, tem bastante vídeo, e eu quero saber o que vocês gostariam de ver primeiro. Então seria bem legal se vocês me deixassem um comentário e me dizendo o que vocês têm curiosidade de ver, e aí eu vou postando, vou editando e vou postando. Mas eu posso também fazer na ordem cronológica da viagem, de Lisboa aos outros destinos, porque além disso também tem vários outros vídeos de transporte público nesses lugares, Uber, táxi, quanto custa para comer, como é que foram os ingressos que a gente comprou com antecedência online, se a minha internet ilimitada funcionou de verdade ou não, e mais um monte de outros conteúdos que eu vou preparar para vocês aí ao longo dos próximos meses, que vai ser muito bacana. Então é isso aí, deixem seus comentários, não esqueça de clicar no sininho para receber as novidades do canal, porque senão você não fica sabendo quando tem vídeo novo. E se você não segue a gente no Instagram ainda, segue lá, porque lá tem novidades mais em tempo real do que aqui no YouTube, porque aqui depende de eu editar os vídeos, etc, etc. Tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!